Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou ler para você um texto que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37 a 38. E diz assim: Não julguem para não ser julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem para ser usado, será usado para medi-los também. Nesse texto, nós temos um ensinamento que vem confrontar o estilo de vida que nós vemos que muitas pessoas tomam, muitas pessoas adotam para si. E aqui nós vamos destacar hoje as redes sociais. As pessoas que têm um pensamento, elas vão para a rede social, lançam seu pensamento e seu pensamento tem que ser aplaudido. Ele tem que ser reconhecido como verdade suprema. Porque se for contestado, cria-se um problema muito grande. Cria-se uma animosidade muito grande. E nós vemos que pessoas estão para apontar, pessoas estão para julgar, para criticar, para criminalizar quem não pensa como ele pensa. Quem não aceita o que ele aceita, quem não concorda com o que ele concorda, quem não tem como verdade a verdade do outro. E a palavra do Senhor, ela está nos dizendo aqui que nós precisamos estar atentos. Há um nível de competição no mundo hoje muito grande, onde se uma pessoa desponta um pouquinho, o outro se levanta contra. Ele se posiciona contra, ele fala contra, ele vive contra. E tem coisas assim que a gente vê que é muito agressivo. E nós vemos tudo isso se comportando, como estamos falando de redes sociais hoje, como nas redes as pessoas vão postar tudo. Ali elas destilam todo o seu veneno. Tudo que tem para dizer e que não tem coragem de dizer na cara de quem precisa ouvir ou não tem oportunidade de dizer, então vai para as redes sociais e lança no geral, para que todo mundo saiba. Mas o que a gente percebe que sai dessas pessoas são palavras amargas, são palavras rancorosas, são palavras frustradas, são palavras que não agregam, que não acrescentam nada na vida de ninguém. São pessoas que são ocas por dentro e querem transmitir uma mensagem que não vive. Porque se elas olham para dentro delas mesmas, elas não vão ver o que elas estão pregando. E a palavra do Senhor aqui, ela vem nos fazer pensar sobre isso. E o que ela está nos dizendo? Se nós não perdoamos, quem pensa diferente, quem age diferente, quem caminha diferente, se nós não perdoamos, então nós também não seremos perdoados. Jesus, quando ele está com aquela mulher, aquela prostituta que ia ser apedrejada, Jesus ele não pactuava do comportamento dela, Jesus ele não aceitava, Jesus conhecia ela, Jesus sabia todas as inclinações do coração dela, mas ele sabia também o dos outros que estavam acusando. Então Jesus conhecia todo aquele cenário. E o que Jesus vai fazer com aquela mulher? Ele simplesmente ele não exclui, ele não julga, ele não critica, ele não vai fazer nada disso, ele nem vai condenar, que ele disse com as próprias palavras dele: cadê os teus acusadores? Ninguém tinha ficado. Aí ele vai e fala para ela assim: então eu também não te condeno, vá e não peques mais. O Senhor traz um ensinamento com amor para a vida daquela mulher. E aquela mulher tem a sua história mudada, ela tem a sua vida transformada. E nós vemos que aqui ele vai dizer isso: não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, perdoa e você será perdoado. Tem pessoas que têm o prazer de ser rancorosas, que se acham assim num nível que tudo para elas somatiza muito, mas para o outro nada tem importância. Qualquer coisa que falar vai sofrer, é o extremo. Por quê? Porque é a pessoa muito melindrosa, é uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, que só pensa em si mesmo. E o Senhor está falando aqui, ele deixa muito claro aqui: perdoa e você vai ser perdoado. Orienta, que você vai ser orientado. Caminha junto, que você também vai ser abençoado. E ele vai dizer que, olha, da mesma forma que nós fizermos, nós vamos receber. Muitas vezes eles usam essa passagem aqui no recolhimento de dízimos e de ofertas, né? Dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aplica, porque a palavra do Senhor aplica em todas as áreas da nossa vida, mas nós não podemos esquecer que o nosso interior é o que conta para o Senhor. Porque se não tivermos um interior com o Espírito Santo governando, com o Espírito Santo conduzindo, nada nosso vai ser feito com perfeição, nada nosso vai ser feito bem feito, nada nosso vai agradar a Deus. Ananias e Safira, eles venderam seu terreno, eles deram oferta, deram, só não deram do que deveria dar. Por quê? Porque eles enganaram, ou seja, na sua essência,
ruim, na sua essência maligna, da natureza humana, da carne do homem, eles quiseram enganar não a Pedro, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo não se engana. Por isso nós precisamos estar atentos à nossa vida, ao nosso comportamento. Cuidado com as coisas que você posta, cuidado com as coisas que você anuncia. Se você tem oportunidade, fala com quem você precisa. Se você tem oportunidade, você procura quem você precisa falar. Não fique jogando mensagens pela internet, porque isso não é uma coisa que o Senhor Jesus faria. E a palavra dele nos diz para sermos imitadores de Cristo. Não adianta sermos imitadores nas palavras, mas precisamos ser imitadores nas atitudes. Aqui o Senhor nos diz, na mesma medida que julgarmos, que condenarmos, que fizermos, nós também receberemos. Essa é a minha mensagem para você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus sobre te levante o seu rosto e te dê a paz.